todos nós em pensamento, nos elevarmos ao nosso Pai Celestial, buscando a sintonia, a conexão com os benfeitores da vida maior. Pai Celestial, Mestre Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez aqui nos encontramos, suplicando o teu amparo e o teu concurso. Envolva-nos a todos nós nas vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio. E abençoa, Senhor, o nosso encontro dessa noite. Ilumine a todos nós. Envolva a nossa companheira responsável pelo estudo da noite, para que todos nós possamos crescer, evoluir em torno dos teus ensinamentos de amor e paz. E rogando, Senhor, o teu amparo e o teu auxílio, e pedimos-te a permissão para dar por iniciado o nosso encontro dessa noite. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e assim seja. Mais uma vez aí, uma boa noite para todos, né? Uma alegria tê-los conosco aqui na nossa sala virtual, na nossa reunião virtual, né? Lembramos também que nós só teremos essa reunião virtual nesse mês de julho, né? Agosto, como os avisos estão sendo passados, aí, especificamente no dia 12 de agosto, nós já retornamos para a nossa reunião presencial, na nossa casa de oração, Caravana de Luz, né? Ali na Rua Bela Vista, 105, no Padre Eustáquio, né? Teremos essas mesmas palestras serão desenvolvidas presencialmente, teremos o receituário mediúnico, orientação espiritual, né? Também volta. E o passo também será lá, presencialmente, na nossa casa. Então, nós teremos tanto o atendimento através do receituário mediúnico, né? As palestras, o passe, tanto cromoterápico, fluido cromoterápico, quanto o passe, serão aplicados presencialmente. Então, todos vão anotando, registrem aí, né? Para que a gente possa contar com a presença e a participação de todos presencialmente a partir do dia 12 de agosto, 20 horas, é o horário que inicia a nossa reunião. E para aqueles que quiserem buscar receita ou orientação espiritual, tem que chegar mais cedo, né? 7h30 até 10 para 8, mais ou menos, eles anotam os pedidos. O número de receitas é limitado, então a pessoa precisa chegar realmente nesse horário. Hoje nós teremos aí o estudo da nossa companheira Cristiane Carvalho, né? Vai abordar o tema a superior justiça. Cristiane, seja bem-vinda e a palavra está com você, ok? Boa noite a todos. Com grande alegria, né, que a gente está aqui para poder estar fazendo esse estudo. Está todo mundo vendo o PowerPoint direitinho? Você vai ter que aumentar, porque está ainda naquele módulo, né? Está pequenininho? Está pequenininho de internet, não está ainda no modo aquele PowerPoint que apresenta na tela. Uai. Ele está ainda com as fileiras do lado, né? Você tem que abrir o PowerPoint aí. Já abri. Vamos ver de novo. Vê se abriu. No meu ainda não. Está pequeno. Ainda não, Cris. Acho que ainda não. Ainda não. Calma aí. Exibir. E agora? Agora abriu. Ótimo. Então, boa noite a todos, né? Com grande alegria que a gente está aqui para falar de um tema tão importante, tão profundo como justiça, né? E não uma justiça qualquer, a justiça divina, essa superior justiça. Para a gente conseguir abrir o nosso estudo, a gente trouxe uma passagem de Paulo, que ele fala aos Romanos, no capítulo 10, versículo 3, a seguinte frase: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É interessante quando a gente pensa para falar em justiça, né?
de que muitas das vezes nós temos uma própria visão dessa justiça, que é diferente, muitas das vezes, do que Deus nos trouxe como a sua lei de justiça. E muitas das vezes a gente procura estabelecer a justiça pelas nossas medidas e não nos sujeitamos a essa justiça divina. E hoje, para a gente estar discutindo essa visão parcial nossa de justiça, o que é essa justiça? O que é essa lei de justiça? O que nós devemos entender por justiça? Como buscar essa justiça? Eu vou trazer uma história, uma passagem evangélica, que é a da mulher adúltera. É um vídeo, se não der para ouvir, vocês me avisam, tá? Vou liberar ele aqui. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Abaixo, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te ordenou. Ninguém, Senhor, mas... E não pegues. É interessante, né, a gente ver essa passagem evangélica e refletir no conceito de justiça dos judeus daquela época, para a gente entender um pouquinho o que Jesus veio alargar, trazendo o verdadeiro conceito de justiça. Bem, antes, né, das leis trazidas por Moisés,
o povo hebreu ele não tinha uma lei estabelecida, digamos assim. Imperava o que a gente chamava da lei do mais forte, onde eu era mais forte que você, ia lá, tomava sua casa, seus bens, sua mulher, e estava tudo certo. Moisés foi encarregado de nos trazer o que a gente chama de lei de justiça, que é a primeira revelação. E essa lei de justiça ela está contida nos 10 mandamentos, que são aqueles: honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, etc. Mas, como o povo da época era um povo muito rude, né? Ainda muito agressivo, com uma evolução ainda inicial, digamos assim, nos conceitos da justiça e da moralidade, Moisés agrega aos 10 mandamentos o que ele chamou de lei civil e disciplinar. A lei civil e disciplinar mandava, toda vez que se infringisse um dos 10 mandamentos, as pessoas teriam que responder com punições. Por isso que existe, e essa lei ficou conhecida como lei de Talião: olho por olho, dente por dente, pé por pé, era a base da justiça dessas leis civis e disciplinares. E lá, realmente, no Velho Testamento, está escrito que, se em caso de adultério, deve-se apedrejar o adúltero até a morte. Mas essa lei civil disciplinar, em que pese ter sido feita por Moisés numa determinada época, num determinado momento, ela não tinha um caráter divino. Divino tem os 10 mandamentos, mas Moisés imputa um caráter divino a essas leis civis e disciplinares para que o povo comece a entender a seguir as leis, e estabelece o que a gente chama de uma base de justiça, o início, um rudimento de justiça em meio ao povo hebreu. Cabe a Jesus alargar esse conceito de justiça e até mesmo revogar essas leis civis e disciplinares, porque ele abre a passagem falando: ouviste o que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não resistais ao mal. Se alguém vos bater numa face, oferece a outra. Então, a gente já vê que o conceito de justiça ele muda na feição do amor, que é a revelação que o Cristo veio trazer. E é interessante que, para a humanidade entender o que é justiça, né, primeiro veio também prepostos pelo Cristo na sociedade grega, preparar a mente para receber esses conceitos de justiça. Alguns deles foram os filósofos, né, gregos: Sócrates, Platão, Aristóteles. Aristóteles é um discípulo de Platão, de Sócrates, e como nos diz Emmanuel no A Caminho da Luz, Sócrates foi o exemplo, né? Ele se aproxima muito da mensagem crística. Os seus discípulos conseguem captar em parte as ideias que eles tinham que trazer. Algumas eles conseguem trazer, outras nem tanto, mesmo porque a sociedade da época era uma sociedade escravocrata, injusta, onde não tinha nada para mulheres, crianças, escravos, né, viúvas. Então, era uma sociedade muito injusta. Então, Aristóteles, pensando nesse conceito de justiça, estabelece as seguintes ideias, que já é um avanço para aquela sociedade. Ele fala que todos os homens entendem por justiça essa espécie de disposição que os torna aptos a realizar ações justas e que os fazem agir justamente e desejar o que é justo. Do mesmo modo, a injustiça é essa disposição que nos faz agir injustamente e desejar o que é injusto.
Então, o que ele fala para a gente? Que no homem já tem dentro dele uma ideia do que seria essa justiça que o faz agir corretamente ou não. Ou ele pode agir com justiça ou injustiça, mas ele traz dentro dele essa noção de justiça. E ele fala que injusto é aquele que viola a lei. Então, toda vez que se viola a lei, nós estamos sendo injustos. Aquele que toma mais do que lhe é devido, ou seja, se apropria do que não lhe é devido, rouba, engana para obter vantagens, etc. Como também aquele que viola a igualdade. Olha que interessante. Aristóteles fala de igualdade numa sociedade muito desigual naquela época. Igual eu falei com vocês, na civilização grega, nós tínhamos escravos, mulheres não tinham direitos, crianças. Então, Aristóteles ele tenta estabelecer a base da igualdade. E é interessante que ele fala que o homem justo é o que observa a lei e respeita a igualdade de direitos e deveres para Aristóteles. Então, o justo é quem respeita essa igualdade, o injusto é o que falta à lei da igualdade de direitos e deveres. Porque Aristóteles estabelece que existem direitos e deveres para que o cidadão deve seguir, que está na lei e que isso é justiça. E é interessante que ele fala que a medida da justiça é o próximo, que ele coloca no final, que ela não é absoluta, mas ela é sempre em relação ao nosso próximo. Então, ele já nos dá o primeiro instrumento de medida da justiça, que é o nosso próximo. E é interessante que com Jesus nós vamos alargar o nosso conceito de justiça. Se justiça era olho por olho, dente por dente, empreender julgamento sem saber o contexto das coisas, os fatos, os acontecimentos, sem empreender com profundidade nos sentimentos, né? Nas motivações íntimas de cada um. Jesus fala para a gente que a gente não deve julgar a fim da gente não ser julgado, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Devemos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E isso é a base da justiça de Jesus. Primeiro, não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que o outro nos fizesse. Ou seja, se eu quero que o meu direito seja respeitado, eu respeito o direito do meu próximo. Se eu quero que eu me tratem com honestidade, eu sou honesto. Se eu quero que sejam dignos comigo, eu sou digno. Porque eu faço ao próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. E essa é a base da justiça. O outro me torna-se como uma referência para eu ser justo. E outra medida da justiça, que não nos compete julgar a quem quer que seja. Porque a nossa medida servirá de medida para os nossos atos. Se eu condeno em alguém alguma coisa, se eu praticar a mesma ação pelo conceito de justiça, a mesma medida de tolerância ou de intolerância que eu estiver usando vai ser usada para comigo também. É da lei de causa e efeito, né? De o que eu faço para o meu próximo, eu recebo para mim mesmo. No Livro dos Espíritos, nós temos uma parte do Livro dos Espíritos que tem, né, que trata das leis morais, que não é nada mais, nada menos que as leis divinas, né, que eles chamam de lei natural, lei divina. Nós temos uma lei que fecha os capítulos, que é a lei de justiça, amor e de caridade. É interessante que a gente for pensar nessa superior justiça, nessa justiça divina, que a justiça não caminha sem o amor e a caridade.
Justiça sem amor e caridade, ela tende a se tornar cruel, ela tende a se tornar parcial, ela tende a se tornar violenta, agressiva. E não justiça, ela beira muitas das vezes até a vingança, o desforre, né? E esse tipo de comportamento. Então, a justiça ela tem que estar balizada no amor. E o amor também não pode caminhar sem a justiça. Porque a justiça é que traz a ordem, né? O sentimento de ordem, de bem-estar, de que nós estamos agindo conforme as leis. Então, a justiça ela caminha com o amor e o amor caminha com a justiça. Uma é complemento da outra. E é interessante, na questão 876 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, para os espíritos, para o Pleiades de Espírito da Verdade, o seguinte: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, ele está fazendo a seguinte pergunta: tem em base o que os homens consideram como justiça? Qual é a base da justiça para Deus, segundo as leis divinas? Os espíritos respondem: disse o Cristo, queira cada um para o outro o que quereria para si mesmo. Foi o que Jesus disse: fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Ah, eu cometi um erro? Como que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo? Me compreendessem, entendessem, me dessem uma chance? Eu ia gostar que as pessoas fossem intolerantes, julgadoras, intempestivas, punitivas comigo? Então, é isso que ele está falando aqui. Que se eu quero ver os meus direitos respeitados, eu tenho que respeitar o direito do meu próximo. Se eu quero que o outro seja justo comigo, eu tenho que ser justo com o outro, na mesma medida. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus a verdade. E isso é interessante, que Deus grava em nós as suas leis, ele gravou todas as suas leis na nossa consciência, de sorte que não é Deus que pune ou condena. E isso é muito, ou absolve, ou seja, o que for. E isso é muito interessante, porque vai acontecer a seguinte coisa: se não é Deus que pune pessoalmente, se não é Deus que condena ou absolve, quem faz isso? Existe uma lei, Deus colocou essa lei na nossa consciência e nós somos nossos próprios juízes, nós somos nossos próprios advogados de defesa e nós somos nossos próprios advogados de acusação. Porque a nossa consciência aponta para nós mesmos qual o comportamento reto que nós deveríamos seguir. Então, isso é bom. Então, não é Deus que pune, não é Deus que castra, que faz sofrer. Existe uma lei. E a transgressão dessa lei acarreta em mim, na minha consciência, que onde eu sei que eu errei, um sentimento e uma necessidade de voltar ao equilíbrio diante dessa lei. Deus é amor. Por isso que ele não pune, não existe isso. Ah, Deus quer que a gente sofra, Deus quer que a gente seja punido, a gente está sendo punido pela justiça divina. Não. Na verdade, existem leis justas de equilíbrio, de reestabelecimento da ordem, né? Reestabelecimento do equilíbrio e do crescimento, que é o objetivo, que é o progresso. Se existe erro, é porque ele deve ser corrigido e não punido.
o sentimento de responsabilidade é o sentimento que deve nortear as nossas ações. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, Deus é tão sábio que ele grava em nós as suas leis, de modo que nós mesmos é que nos absolvemos, nos defendemos, nos acusamos, damos nossa sentença. É a nossa consciência que grafa a nossa própria sentença. Voltando para a passagem, né, da mulher adúltera, lá no livro Há Flores no Caminho, no capítulo 8, intitulado A Superior Justiça, Amélia Rodrigues, ela fala para a gente que nessa passagem, né, ela faz uma contextualização do psiquismo das pessoas na passagem. Ela fala o seguinte, que as duas faces das paixões humanas ali se configuravam, inconfundíveis. A violência, na sua agressividade infrene, destruidora, e a fuga, assodada pela fraqueza moral, transferindo para a vítima inerme as próprias debilidades e frustrações. Então, o que a gente viu naquele julgamento daquela mulher, na verdade, não era a expressão da justiça. Embora eles falassem de justiça, falassem de transgressão às leis, no caso, as leis dos homens, que não são perfeitas, que evoluem com o tempo e que mudam de acordo com o processo evolutivo do homem, essas leis, uma vez transgredidas, esses homens clamavam por justiça, mas, na verdade, eles estavam buscando a violência, uma forma de extravasar todas as suas frustrações e debilidades em cima da mulher adúltera. Era um mecanismo de transferência. Olha que interessante isso. Isso a gente faz. Goethe coloca para a gente que o comportamento do outro é um espelho em que cada um vê a sua própria imagem. Ou seja, o que me incomoda no outro é o que me incomoda em mim mesmo. Às vezes, eu sou uma pessoa altamente perfeccionista. Quando eu vejo pessoas que são largadas, eu falo, nossa, mas que pessoa largada! O que me incomoda naquela pessoa largada é porque eu sou muito perfeccionista. Então, aquele comportamento me incomoda. Pessoas que não são tão perfeccionistas podem não se incomodar com o mesmo comportamento, por exemplo. Às vezes, o queixas me incomoda, o comportamento de uma pessoa queixosa me incomoda. Ai, essa pessoa queixa o tempo todo, murmura o tempo todo, fala mal o tempo todo, mas é porque em mim eu reconheço alguma coisa de insatisfação, ou muitas vezes de queixa também, que vai de encontro à imperfeição daquela pessoa. Então, o outro é meu espelho. Eu me vejo no outro de uma forma ou de outra. E aí, Joana de Ângeles, no livro, né, que chama O Despertar do Espírito, coloca para a gente uma coisa muito interessante. Ela fala que a agressão, essa violência, a agressão, os atos agressivos, que muitas vezes a gente parte em nome da justiça, né? A gente vê até as pessoas linchando as outras em nome da justiça, quebrando coisas, fazendo passeatas, pessoas revoltadas, agressivas, buscando o que elas chamam de justiça. Ela fala que essa agressão é um processo de transferência psicológica de culpa íntima que se vê refletida no outro. E é interessante que ela fala da culpa. Ela fala que a culpa ela sempre esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição. Quando a gente erra, está grafada a lei lá na nossa consciência. Ok, a gente erra, a gente tem consciência que a gente erra. A culpa surge. Por quê? Porque ela, até certo ponto, ela funciona como um limite de determinante do nosso comportamento.
Se não houvesse culpa, talvez a gente nem soubesse que a gente fez uma coisa errada, a gente seria indiferente. A gente seria uma pessoa indiferente, até pessoas, igual a gente vê, né? Alguns sociopatas, né, que não sentem culpa, não sentem remorso, porque a consciência deles está adormecida, eles estão em estado de doença mesmo. Então, a culpa tem uma função, como coloca Joana de Ângeles aqui para gente. Ela tem uma função de traçar um limite ali, falando, esse comportamento não foi legal, esse comportamento é errado, você não agiu corretamente. Senão, a gente seria indiferente. A gente faria o erro e continuaria errando, indiferente às consequências, às pessoas, aos sentimentos. Então, ela tem uma função, a culpa. Mas ela fala que, como ela vem no nosso inconsciente associada a uma necessidade de punição, a gente, muitas das vezes, fica preso na culpa. Por quê? Porque a gente sente que, se a gente não for punido, a gente não se liberta da ação má. É como se eu matei alguém, né? Eu me sinto tão culpada que eu falo, nossa, eu tenho que morrer para poder resolver essa questão em mim. Eu sinto que eu tenho que ser muito punida para me ver livre desse mal que eu causei. E ela fala que esse mecanismo nosso é ruim. Então, ela fala que é necessário que a gente parta, porque ela chama de auto-perdão e alo-perdão, que é perdão de uma maneira generalizada, a nível social que ela empreende. Então, ela fala que, em vez de pecado ou culpa, a gente tem que ter o conceito que a gente chama de responsabilidade. Não é que a culpa, como esse agente punitivo, massacrante, ela não é boa. Então, é importante que a gente entenda que, em vez de culpa, a gente tem que ter responsabilidade nas nossas ações. É discernimento e não fatalismo de sofrimento em nós. E isso é importante a gente pensar. Porque, às vezes, diante do erro, a gente quer massacrar aquele que errou. Ou a gente se massacra diante do erro. A gente se culpa, se cobra, a gente não se perdoa. Então, a gente tem que transferir a culpa para o mecanismo de responsabilidade. Errei, sim. Tenho responsabilidade, sim. E as consequências dos meus atos refletirão no meu futuro feliz ou infeliz. Mas eu posso mudar essas consequências em função do meu comportamento para o futuro. Então, o sentimento de responsabilidade faz com que a gente mude o nosso comportamento para o futuro, fazendo com que nós nos sejamos mais conscientes de que a gente não deve errar mais e que a gente deve mudar e redirecionar a vida. Aí sim fica bacana. E é interessante, né? Voltando à passagem da mulher adúltera, né? Que aqueles homens estavam ali para acusar, para promover violência, para promover agressões. Eles queriam testar Jesus. Ele não falava de amor, ele não falava de perdão, então estava lá, vamos ver o que ele vai fazer. Mas Jesus passa a escrever na areia todos os erros daquelas pessoas, nos conta Amélia Rodrigues. Que nessa passagem, quando Jesus passa a escrever na areia, ele passa a escrever os vícios de cada um que ali se encontrava. E aí as pessoas, como teve aqueles que ainda insistiram, ele fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra e volta a escrever na areia. E dali saem primeiro, olha que interessante, os mais velhos são os primeiros a desistirem, depois os que caem mais em si, e por último os mais afoitos, que não se percebem com uma estrutura muito profunda. Por quê? Nós todos erramos.
Quem de nós pode jogar pedras? Quem de nós tem conhecimento profundo para tirar ou condenar, para servir de juiz alheio? Às vezes a gente não consegue entender nem o mínimo do acontecimento para a gente emitir uma opinião. Então, nós não temos direito de fazer julgamentos. Joana de Ângeles coloca para a gente no livro Diretrizes para o Êxito, esse daqui, no capítulo que chama Julgamentos, ela fala o seguinte, que é muito interessante, que quando duas pessoas observam o mesmo fato, cada um vai ver aquele fato de acordo com a sua ótica, com as suas emoções e seus próprios conflitos. Então, isso é um problema para um julgamento correto e justo. Porque muitas das vezes a gente não tem os dados nem recursos que propiciem conhecimento da ocorrência do que aconteceu. Às vezes a gente vê uma notícia no jornal, a gente dando a fazer julgamento, condenar, falar de justiça, falar de injustiça, e a gente não sabe nada. A gente se arvora em paladinos da justiça, do correto, mas a gente nem sonha nos contextos do que aconteceu. Além disso, a gente não conhece o íntimo de cada pessoa. Isso só Deus. Deus sabe o que passa na intimidade de cada criatura que leva ou não leva a proceder dessa ou daquela maneira. Além disso, o mesmo fato observado, ela pode ter visões completamente diferentes em função de como a gente enxerga. É o copo meio com metade da água. Tem gente que acha que o copo está meio cheio, tem gente que acha que o copo está meio vazio. Dentro de uma circunstância desagradável, por exemplo, uma pessoa que for pessimista vai tender a ver o fato com muita rigorosidade. Uma pessoa otimista pode fazer o quê? Minimizar de uma maneira muito superficial o fato. Uma pessoa austera, severa, tende a julgar com mais severidade o acontecimento. Então, ele está falando que nossa ótica, nossa história, nossos conflitos, nossas emoções, tudo influencia na nossa maneira de ver e perceber. Então, a gente não deve se avorar em julgamentos, seja ele na internet, que está muito em voga, né? As pessoas falam tudo que querem no Facebook, colocam tudo que querem nas redes sociais, falam mal do outro, falam mal da vida alheia, falam mal do vizinho, do amigo, de tudo que se imaginar. As redes sociais facilitaram esse tipo de comportamento pernicioso. É interessante que eles fizeram um experimento com jovens, acho que é um experimento na Austrália, não tenho certeza onde ele foi feito, mas o experimento é o seguinte: colocou-se uma gravação de uma pessoa cantando, e essa pessoa cantava mal mesmo, e eles pediram para os jovens emitirem opiniões sobre sobre as pessoas cantando. E aí, essa pessoa não estava lá, lógico. E aí, esses jovens falaram barbaridades da voz dessa pessoa. Sem caridade, sem amor. Eles podiam até estar corretos. A pessoa cantava mal. Mas os julgamentos e a severidade dos comentários foi determinante para um lado muito hostil, agressivo e bárbaro das pessoas. Aí, no segundo momento, eles ouviram, notaram tudo que esses jovens tinham para dizer e chamaram a pessoa, a cantora, para eles conversarem com a cantora e falarem para ela o que eles acharam da música. No olho, olhando a pessoa, os comentários mudaram. Não que eles falaram que ela cantava bem, mas eles foram muito mais atenciosos,
dosaram mais as palavras, falaram que ela precisava treinar mais, que ela precisava fazer mais exercícios vocais, mas com muito mais leveza do que os comentários feitos na obscuridade do acontecimento. Isso mostra para a gente a nossa tendência em julgar rápido e não levar em consideração o sentimento das pessoas, não levar em consideração os acontecimentos, a pessoa em si. Tanto é que, quando a pessoa estava lá na frente dele, eles não deram conta de fazer os mesmos comentários bárbaros e descaridosos. Para a gente ver como é que a gente ainda é mesquinho nos nossos julgamentos. E é interessante que a Joana continua colocando para a gente que os fatos, em realidade, não se consumam conforme se dão na opinião das pessoas, mas conforme as mesmas preferem que tenham ocorrido. Isso é muito interessante. É a história da raposa e das uvas. A uva estava lá, madura, ela não conseguiu pegar, ela vira e fala: não, as uvas estão verdes. E os fatos, às vezes, a realidade, a gente faz a mesma coisa. Diante de um fato, de uma realidade, de um erro, de um acontecimento, seja ele qual for, a gente narra, não como ocorreu, mas conforme a gente gostaria que ele tenha ocorrido. Então, ela fala para a gente que é muito cuidado que a gente tem quando a gente é convidado a externar opiniões e julgamentos de qualquer tipo. Muito cuidado, porque a gente está se comprometendo, e Jesus fala da justiça. Com a mesma medida que medirdes, hão de medir a vós. Então, a gente tem que pensar nisso. E o mundo hoje, as pessoas julgam as outras com tanta facilidade, né? Em nome da justiça, em nome da moral, em nome da dignidade, da ética, tão rápido, tão fácil, né? Como se fosse tão simples. E é interessante que a Joana fala, é lógico, a gente não tem que ser passivo, indiferente e concordar com o erro. O erro é o erro. Quando a atitude não é correta, ok, igual a cantora. Ela não cantava bem. A gente não tem que mentir para ela. Mas o julgamento, as falas, o jeito, a forma, ele tem que ser baseado no amor. Nem na indiferença e nem na punição cruel. Nem no laissez-faire, nem no comportamento muito acerrado. O amor deve dosar a justiça nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. E é interessante que no Lições para a Felicidade, esse livro aqui, Joana coloca para a gente um pouquinho sobre a justiça e o humanitarismo. Ela fala para a gente uma coisa muito interessante. Ela fala que os homens criaram leis, sim, para coordenar o comportamento individual e coletivo, e isso é fundamental. É a base da justiça, são as leis. Essas leis mudam com os tempos porque o homem é imperfeito, mas as leis divinas são perfeitas. E quando a gente se aproximar das leis divinas, as leis humanas se aproximarão das leis divinas. E ela fala que, ao longo do tempo, as paixões pessoais estabeleceram direito para os mais fortes em detrimento dos mais fracos. Isso a gente vê o tempo todo. Leis que funcionam para uns e não funcionam para outros. Né? Vamos pegar um exemplo. Há pouquíssimo tempo da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra. Em que pese Hitler ter feito e acontecido com milhões de coisas terríveis que ele fez, nem todo o povo alemão concordou. Nem todos estavam de acordo. E o que as nações vitoriosas fizeram? Racharam o país em função de interesses econômicos
em duas Alemanhas e dividiram a Alemanha. Indiferente se tinha famílias, se tinha comunidade, dividiu as pessoas. Puniu a Alemanha severamente, com sanções econômicas, com um tanto de perda de direitos, etc. Então, isso é justiça? Será que isso foi legal? É justo? Ou foram os mais fortes em função de uma sociedade que, apesar de ter errado muito, naquele momento, né, ela sofre uma sanção muito pesada? Outra coisa que eles colocam para a gente, e será que isso ajudou o povo alemão a se conscientizar, a se educar? É isso que a gente tem que pensar. Que a justiça ela tem que ser carregada de noção de responsabilidade, não de punição. E muitas vezes a gente usa a bandeira da justiça para fazer vinganças, para fazer punições severas, etc. E não reeducar o ser humano. Igual ele coloca aqui, ao invés de punir os criminosos, a gente tem que prevenir, educar, né? E aí, ela fala no capítulo aqui para a gente uma coisa muito interessante, que a gente aprende com Jesus que a lei de justiça deve possuir um caráter humanitarista, tendo em vista que mesmo um delinquente é um ser carente de misericórdia, vitimado pela ignorância ou por transtornos psicológicos profundos. Tá, essa parte é difícil a gente entender, mas é verdade. Jesus coloca para a gente que no reino dele nenhuma das suas ovelhas se perderá. Mas tem ovelhas que são delinquentes, que vão contra as leis, que agem em erro, e aí é difícil a gente tentar entender esse lado. Vamos pegar um político que rouba. Qual que é a nossa tendência? Criticar, falar que todo mundo rouba, falar que ele é indigno, que tem que ir para a cadeia, que tem que pagar por seus crimes, que está prejudicando várias pessoas. Fato. Mas, muitas das vezes, a gente não consegue enxergar um ser humano que, pela ignorância, faz isso. Ou por transtornos psicológicos. Então, vamos pensar. Vocês acham que se esses políticos soubessem de verdade que a vida continua, que existe Deus, que existe justiça, e que eles vão responder pela lei de causa e efeito por cada ação positiva que eles tiveram e por cada ação negativa que eles tiveram, você acha que eles fariam o que eles fazem? Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele traz para a gente o que a gente chama de Código Penal da Vida Futura. Eu vou ler uns trechinhos, porque é muito interessante, e ele fala da questão do que nos aguarda, né, na vida futura, com função da lei de causa e efeito. Ele fala o seguinte, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade se prende à perfeição, e não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, o que Kardec está nos elucidando aqui? Que todas as nossas ações, todos os nossos atos, sejam eles nessa vida ou das vidas passadas, nós responderemos por eles. Não importa, seja ele bom ou ruim,
Se ele for bom, a gente recebe as consequências boas dele, e se for ele ruim, não há um único ato que não acarrete consequências para a gente. De reparação, muitas vezes de sofrimento, e muitas vezes fazendo com que a gente tenha que reparar o erro. Então, é interessante, né, que no Código Penal da Vida Futura ele fala o que nos aguarda no além. Fala que as nossas ações boas serão recompensadas, que os espíritos se sentem felizes ou desgraçados no mundo espiritual, conforme a realidade que ele encontra em função do seu comportamento em vida. E é interessante, né, que a felicidade ela está associada à mudança, ao progresso, ao comportamento digno e nobre, e a infelicidade ao sofrimento para o comportamento indigno, né? Ao comportamento fora do amor, da caridade e da justiça. Vocês realmente acham que se essas pessoas que erram, ou nós mesmos que erramos, se a gente tivesse realmente consciente da realidade espiritual, a gente ia continuar errando? Então, a gente erra ou por ignorância ou porque a gente está doente. É um ou outro. Porque quando a gente se conscientizar da realidade que nos aguarda, dos sucessos felizes ou infelizes que nos aguardam pelo nosso comportamento, a gente vai entender que a gente não deve errar. Então, quando a gente olhar alguém que errou, que delinquiu, a gente tem que pensar nele assim, nossa, ele nem começou a pagar a dívida dele ainda. E quando a gente olhar alguém que está sofrendo uma injustiça, passando por uma dor, por um sofrimento, a gente tem que parar e pensar, que bom, ela está se quitando frente à lei divina. Qual posição é a melhor? Qual nos trará mais felicidade? A do que ainda vai ter que pagar centil por centil cada pedra que ele jogou no caminho, ou aquele que já está resgatando as pedras e plantando flores no próprio caminho. Então, essa postura de misericórdia diante do erro é que nos faz entender melhor os acontecimentos da vida. E é interessante, lembra que eu falei dos julgamentos, que a gente não sabe o que se passa no íntimo das pessoas? Amélia Rodrigues nos descortina o contexto íntimo e emocional da mulher adulta. Ela fala que ela passava por dramas íntimos muito contundentes, que o esposo, quando ela casou, era tranquilo, mas depois ele entra num egoísmo, a deixava sozinha, ia para as farras, e abandonando, ela se sentia solitária, se sentia com falta de amor, de solidariedade. Ela fala que o marido armou o acontecimento para que ela fosse pega e morta em adultério, né? E o homem que estava adulterando com ela foge e a deixa ela no testemunho terrível que ela teve que prestar naquele momento. E é interessante, né, que com Cristo a gente aprende a noção da verdadeira justiça, que ela tem que contribuir para a dignidade do ser humano, oferecendo recursos para que ele se promova e se oriente. Então, Jesus fala com ela, olha, eu não te condeno, vá, mas não tornes a pecar para que algo pior não te aconteça. Então, olha que interessante, Jesus não condena, e ele era o único que podia condenar, mas ele traz a noção de responsabilidade, de orientação e de promoção, de educação. Não tornes a pecar. Então, aí, a gente tem a verdadeira noção da justiça divina, que reconhece que o ser humano é o maior investimento da vida, da divindade, merecendo viver com liberdade e com dignidade. Então, gente, em vez da gente jogar pedras, condenar, ou se sentir
é condenável pelas ações negativas, o que a gente tem que passar em nós, em relação à justiça, é que o ser, o espírito, a individualidade é o maior bem a ser tutelado. Esse é o maior bem. A justiça divina ela é humanitarista e misericordiosa, mas ela é austera, mas ela é dignificadora. Isso me faz lembrar daquela história das tribos africanas, da canção da criança. Não sei se vocês já ouviram essa história, que ele fala o seguinte, que existe umas tribos, umas tribos africanas, que quando a criança nasce, eles fazem uma canção para a criança. E essa canção acompanha a criança em vários momentos da vida dela. Quando ela casa, quando ela se torna adulta, quando ela faz atos bons. Mas existe um momento também em que essa canção é cantada para a criança, quando ela se afasta das leis, quando ela comete alguma ação errada. Eles cantam essa canção da criança, voltando, fazendo ela relembrar de quem ela é no íntimo. Que ela não é assim. Que ela é muito mais que o erro, que a divindade está nela, que ela traz incito nela essa divindade. Então, é preciso que ela relembre a sua origem divina. Então, quando ela se afasta pelo erro, pelas ações negativas, eles lembram ela da verdadeira essência dela. E foi o que aconteceu com a mulher adúltera. Jesus lembra ela quem ela é. Quem ela era? Ela é filha desse Pai Altíssimo que está fadada à felicidade, à perfeição. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Andai como filhos da luz. E é interessante que a Amélia Rodrigues fala que ela estava a sós, como sempre, mas de forma, porém, diversa, como nunca antes. E naquela mesmo dia à noite, né, ela procura o Cristo e toma uma decisão. Ela percebe que ela não foi condenada por Jesus, mas também não foi absolvida. Ele não a censurara nem punira, mas também não inocentara. Ou seja, ela havia errado, mas ele concita ela a reparar o erro, a fim de quitar a dívida perante a própria consciência e perante a consciência, ou seja, as leis divinas. Levantar para ser feliz era o impositivo do momento. E é interessante, né, que muitas das vezes nós não entendemos por que nós estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra em processo de lapidação das imperfeições. E a gente vai errar, mas a gente também vai acertar. E aprendendo e reaprendendo como ser digno perante a nossa própria consciência e a lei divina. Quando a gente delinque ou quando alguém delinque de alguma forma, ele se compromete perante essa lei, esculpindo nele um desejo de reparação, que vai chegar o momento em que esse momento em que a gente vai se quitar perante as leis divinas. E eu vou dar o exemplo da própria mulher adúltera que a Amélia Rodrigues traz para a gente. Ela fala o seguinte, que naquela noite a mulher adúltera procura Jesus no sentido de tentar entender como ela podia mudar a vida dela. E Jesus fala para ela o seguinte, que a paciência e a confiança em Deus eram as duas providências iniciais que lhe facultariam a cura e a renovação para a saúde. Paciência e confiança em Deus. Então, diante do nosso erro, a primeira coisa que a gente tem que ter é paciência com a gente mesmo. E confiar em Deus. E ele fala o seguinte, ele fala que o erro pesa na economia social, sim, mas também sobrecarrega a nossa consciência. Não
importa o que os outros pensam de nós, essa é a verdade. Porque o povo esquece rápido, essa frase, né, que a gente vê por aí é verdade. As pessoas esquecem rápido, e uma hora ou outra elas lembram, nos dão uma alfinetada em nome dos nossos erros, dos nossos comportamentos errôneos, mas o problema do erro é algo que deve ser íntimo, é de fora o íntimo, é de fora o vital. E é preciso que a gente se reintegre ao concerto da ordem, do bem, para que a gente possa fruir a paz da consciência. Então, ele fala o seguinte, que o arrependimento transforma-se na defesa do equivocado. E a mudança de comportamento perante a sociedade nos torna tranquilos e em paz diante da nossa consciência. Ou seja, eu errei sim, a partir de agora eu não erro mais. Então, isso me ajuda a reparar a minha consciência perante a lei. Eu sou mentiroso. Hoje eu opto em não mentir mais. E aí, não importa se as pessoas vão continuar achando que eu menti, o tempo dirá para mim mesmo que eu mudei. E isso vai pesar a nível social e individual para cada um de nós. E olha que beleza que acontece com a mulher adúltera mais para frente. Ela funda uma casa, né, anos depois disso ela sai da casa do Cristo, funda uma casa de reparação, onde ela recebe enfermos, inválidos, pessoas doentes, sofredoras, né? E ela vai recebendo essas pessoas falando de Jesus, falando do perdão, falando da experiência dela, atende a todos com muito amor, até que chega um homem, 10 anos depois, chega um homem a essa casa que ela funda, né? E fala a seguinte coisa para ela: eu também tive a honra de conhecer Jesus, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mal, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. E ela pergunta, né? Mas o que você fez para que Jesus... O que vos fez Jesus para que você fugiste magoado? Aí o homem responde: salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a quem eu felicitara com os meus vícios, envenenei-me de dor. Passados os anos, havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções em desenfreio naquele momento, a mulher recordou-se do diálogo da praça, do diálogo, à noite com o mestre, um decênio antes, reconhecendo o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Então, gente, olha que interessante. A mulher adulta errou, reconstruiu-se no erro e teve a oportunidade de sanar perante as leis divinas o seu erro, reencontrando o marido já sofrido, infeliz pelo que tinha feito com ela. E ali tem os dois a chance de reparação. Ele, pelo erro de ter negligenciado o casamento, de ter brindado ela com a dor, com o sofrimento, com a perfídia, e ela pela fraqueza, né, de ter adulterado, de ter se deixado levar pelas promessas da facilidade, etc. 10 anos depois,
eles se encontram e ambos podem fruir a oportunidade de mudança e de reparação. Isso é a justiça divina. É a justiça educativa, reparadora, transformadora. Não a crueldade, não o vício. Ninguém se encontra no direito de atirar pedras, malsinar, perseguir. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para compreender os desígnios de Deus? Aquele que sofre uma injustiça, porque talvez já tenha feito injustiças antes com outros, se não nessa vida, em vidas pregressas, porque Deus é justo. Se hoje eu sou aquele que sofre a injustiça, é porque é sinal que eu devo ter sido muito injusto. É sinal que eu também violei as leis divinas, mas Deus, no seu infinito amor, nos coloca em posição de reparação, de responsabilidade, de refazimento do comportamento. E é interessante, né, que Jesus foi julgado, condenado e crucificado. E ele não tinha culpa alguma. O único ser que passou por esse planeta, que não tinha nada de dívida com nada, que veio realmente para nos dar um modelo e guia qual que a gente tem que seguir, era Jesus. E como nós retribuímos? Nós retribuímos o julgando, condenando e crucificando. E mesmo assim, na cruz, o Cristo pede perdão pelos nossos erros a Deus e fala que a gente não sabia o que a gente fazia. Então, que tomemos Jesus como modelo e sigamos adiante em paz. Para fechar o nosso estudo, eu trouxe uma música, é um vídeo de uma música espírita do Tim Vanessa, que eu vou deixar aqui para reflexão. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar, e eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabe amar. Meu coração de mulher, muito tempo
O som está fechado, Cristiano. Então, eu queria encerrar o estudo com essa mensagem de que os olhos do amor do Cristo é que tem que nos acompanhar perante os erros, perante os julgamentos, porque Madalena também foi julgada, condenada, mas transformou-se, mudou a sua vida ao ponto, né, de ser recebida pelo Cristo no plano espiritual, de ser a primeira quem ele aparece para dizer que a vida continua, que a imortalidade existe, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que a gente não deve abrir mão do amor com a justiça, que a lei é de justiça, amor e caridade, que deve estar sempre esculpida no nosso coração o amor, para que a gente possa realmente ser justo e digno. Muito obrigada.